Tudo bem, pessoal? Sou o professor Carlos de Matemática. Estaremos vendo hoje a aula de divisão, o papel dos restos na resolução de problemas. O que acontece é que matemáticos, eles costumam procurar padrões para estimar os resultados de contas e facilitar alguns procedimentos. Na aula de hoje, nós veremos duas utilidades ou características dos restos que vão nos ajudar na operação de divisão. Vamos começar relembrando a operação de divisão. Temos aqui na tela um exemplo. 42 dividido por 6, onde 42 é o dividendo, 6 é o divisor, 7 o quociente e 0 o resto. Então, o dividendo é o número que será dividido, 6 é o número pelo qual ele será dividido, o quociente é o resultado da operação e o resto é quanto sobraria. No caso, sobrou 0, então é uma operação exata, uma divisão sem resto. Então, a primeira característica que nós vamos ver é analisar os restos da divisão por 2. Olha só. Quando eu tenho 0 dividido por 2, o quociente é 0 e o resto também é 0. Se eu não tenho nada e vou dividir para duas pessoas, todo mundo fica com nada e não sobra nada. Quando eu tenho 1 dividido por 2, não é possível fazer essa divisão de modo exato. Se eu tivesse, por exemplo, uma bala para duas crianças, não seria possível dividir uma bala para cada uma, ficaria faltando. Então, restaria uma bala. Na linha seguinte, quando eu tenho 2 dividido por 2, dá 1 de quociente e o resto, 0. No mesmo exemplo das balas, se eu tivesse duas balas para duas crianças, cada uma ganharia uma bala e o resto, ou seja, não sobraria nenhuma bala. Assim por diante, olha o que acontece. Quando temos 3 dividido por 2, o quociente é 1, cada um ganharia uma bala e restaria uma bala. Continuando, 4 dividido por 2, o quociente seria 2 e o resto 0. No 5 dividido por 2, o quociente novamente seria 2, mas restaria 1. O que vocês estão percebendo olhando essa tabela? Então, qualquer coisa, pausa o vídeo, para pensar. Olha os restos. O que vocês conseguem perceber olhando para os restos? Os restos todos são apenas 0 ou 1. Mas o que aconteceria se nós mudássemos o divisor, se a gente tentasse um divisor diferente? Vamos ver a mesma tabela, só que agora com os restos da divisão por 3. Aqui, 0 dividido por 3, 0 novamente, e resta 0. Mesmo exemplo das balas. Se eu não tenho nenhuma bala para dividir entre 3 pessoas, ninguém ganha bala nenhuma e também não sobra nenhuma bala. Agora, 1 dividido por 3, novamente é 0 e sobra uma bala. Se eu tivesse uma bala para 3 pessoas, não seria possível fazer a divisão e ficaria restando uma bala. O mesmo se repete para duas balas. Então, 2 dividido por 3, o quociente será 0 e o resto, 2. Não seria possível fazer a divisão ainda. Quando temos 3 dividido por 3, o quociente será 1 e o resto 0. Agora, olha o que acontece com os restos. Aparece o resto da divisão. 0 dividido por 3 tem resto 0, 1 dividido por 3 tem resto 1, 2 dividido por 3 tem resto 2. E aí, olha os restos, recomeçam padrão. 3 dividido por 3 tem resto 0, 4 dividido por 3 tem resto 1, 5 dividido por 3 tem resto 2, 6 dividido por 3 tem resto 0, 7 dividido por 3 tem resto 1, 8 dividido por 3 tem resto 2, 9 dividido por 3 tem resto 0, e assim por diante. Nós podemos perceber, assim, que os restos possíveis da divisão por 3 serão sempre 0, 1 ou 2. Isso será válido para qualquer divisão por 3. Então, qualquer número que vocês dividirem por 3, ou vai ter 0, ou terá resto 0, ou resto 1, ou resto 2. E generalizando essa ideia, o resto sempre deverá ser menor do que o divisor. E não só isso, o resto sempre ficará entre 0, uma divisão exata, e o antecessor do divisor. Lembram o que é antecessor? Por exemplo, do número 6, os restos ficarão entre 0 e 5. Então, os restos possíveis serão 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Tudo bem? Esse foi o primeiro aspecto que nós vimos. Veremos outro aspecto dos restos. Vocês já podem ter visto em anos anteriores que podemos continuar a divisão e achar um resultado, um número racional, que muitas vezes, popularmente, são chamados de números com vírgula. Vamos ver essa ideia num problema.
Ana quis dar de presente para suas amigas. Ela resolveu separar 26 lápis em caixinhas que cabem 4 lápis cada. De quantas caixinhas ela vai precisar? Então, se resolvermos a conta, 26 dividido por 4, dariam 6 inteiros, o resto seria 2. Mas, se continuássemos a divisão, como vocês já podem ter visto, o resto seria, o resultado, o quociente, seria 6,5. A gente pode falar como resposta do problema que a Ana vai precisar de 6 caixinhas e meia? O que vocês acham? No caso, nós não podemos, porque não existe meia caixinha de lápis. Ela vai precisar de uma outra caixinha inteira que não ficará completa com os 4 lápis. Então, a resposta desse problema seria: Ana precisará de 7 caixinhas, onde 6 destas estarão completamente ocupadas e uma estará apenas pela metade, pois o resto, antes de continuar a divisão, era 2. O que acontece é, nós precisamos entender que nem toda situação precisa continuar a divisão e que o resto também influencia nas respostas de um problema. Sempre que falamos em dividir em partes iguais. O resto é aquilo que não é possível dividir ou como dividimos no mesmo tamanho as outras partes. Então, resumindo tudo que nós vimos, o resto da divisão também influencia na resposta de um problema. O resto sempre será menor que o divisor, ficando entre 0 e o antecessor desse divisor. E nem sempre as contas de divisão precisam ser continuadas. Depende da situação do problema. É isso para essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor ou professora de matemática via Google Sala de Aula ou qualquer outro método que a sua escola tenha adotado. Bons estudos!